Olá, nós estamos aqui mais uma vez no Papo de Engenharia com a professora Adriana, presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Tá? E a professora Adriana veio, eu queria agradecer muito, professor, que a senhora veio lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, que a senhora me prometeu. Nós estamos aqui há quase um ano que eu venho batalhando para a senhora poder aparecer aqui no Rio, para poder participar do nosso podcast. Eu queria agradecer a senhora. E queria dizer à senhora que eu tenho assim, um imenso prazer de falar com a senhora, conversar no nosso podcast, porque a gente tem um trabalho aqui na área de engenharia que a gente começou fazendo um podcast, pensando no podcast, mas a gente verificou que é uma coisa muito mais ampla. A gente conta a história das pessoas e depois a gente conta um pouco da história da engenharia no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e muitas das vezes no Brasil. Inicialmente, eu vou fazer aqui o que eu faço, a senhora vai participar do Merchandise, que é o merchan aqui dos meus amigos da área de engenharia, todos são engenheiros que participam do merchan. Aqui tem a Contec Engenharia, a consultoria de elevadores, perícia é do meu amigo Luiz Barata. Tem a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, que a gente está fortalecendo aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer até o congresso, né? Tem o presidente, o André, é lá de Itaperuna, que é o engenheiro mecânico, que é presidente, é do IF, de Itaperuna. Temos a ABRAIP, que é a Associação Brasileira de Entidades que faz inspeção predial de gás, né? Do meu amigo Jorge Omar, que é o presidente lá da ABRAIP. Quem quiser fazer algum tipo de inspeção predial de gás pode ligar lá para o Jorge Omar e fazer, pedir lá, tem uma lista de entidades que participam. E, no finalmente, tem o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso, a senhora conhece o Paulo Dias, é um engenheiro civil, gente muito boa, e que ele também ajuda a gente aqui. Paulo Dias é uma referência na área de engenharia de custo no Brasil, e segundo o pessoal fala, na América Latina também, o Paulo Dias é um desses especialistas. Professora Adriana, de quê? Tonini. A Dana Tonini. Professora, eu queria passar a palavra para a senhora, queria de novo agradecer e queria que a senhora, primeira coisa que a gente faz, a primeira pergunta, para a gente poder fazer um bate-papo, é saber como é que a senhora chegou na engenharia, de que maneira? Seu pai era engenheiro, sua mãe engenheiro, da onde foi que a senhora teve esse atrativo de ser engenheira? Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar da educação e engenharia. Muito me agrada, porque é uma área que eu pesquiso há muito tempo. E a minha história, eu comecei. A minha mãe não vem de família de engenheiros. Meu pai é agricultor e minha mãe Foi só uma era brincadeira. agricultor e minha mãe era professora. Meu pai já faleceu e minha mãe ainda está com uns 90 e tantos anos, mas está Nossa, que bem. maravilha, Tá boa muito bem. sorte para ela. Eu fiz o curso técnico na época da Escola Técnica Federal, fiz edificações. Lá mesmo Eu fiz no Espírito Santo. No Espírito Eu sou do Santo. interior do Espírito Santo, uma colônia Técnico de em, imigrantes italianos. técnico Em em edificações. edificações. E eu gostei, quis dar continuidade na engenharia. Aí eu formei, fui logo trabalhar como técnica e comecei engenharia paralelo. Fui para Minas, morar em Minas, me formei na UFMG, engenharia civil. E também não quis atuar como engenheira, não. Eu já quis ir para a área acadêmica. Você ficou na pesquisa mesmo? Fiquei na área acadêmica. Eu comecei já a fazer mestrado, depois aí já comecei logo que eu terminei o mestrado, eu fui convidada para dar aula em algumas instituições. E daí só fiquei mesmo na área acadêmica, fazer meu doutorado, depois meu pós-doutorado. E sempre, então, na área de educação e engenharia. Tanto o meu doutorado quanto o meu pós-doutorado foi nessa área. Nessa área de educação, qual Educação foi? e Você engenharia. estudou o que praticamente no mestrado e Formação, doutorado? currículo Currículo. dos cursos de engenharia, formação do engenheiro, tudo que tem a ver com como formar o engenheiro, como inserir no mundo do trabalho. Eu pesquiso e oriento hoje vários alunos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação também nessa linha de Professora, assim, como a pesquisa. senhora tem uma vasta, eu conheço a Benja há muitos anos. Participei de Sim. muitos congressos da Benja, com o professor Nival, depois com o professor Vanderly, e depois com a senhora também eu participei, vou chamar de senhora, desculpa. De você também, participei também em alguns congressos, não tenho ido nos últimos, mas com certeza são excelentes congressos, excelente organização, a Associação Brasileira de Educação e Engenharia é uma referência para mim. Mas diga uma coisa, professora, há uma reclamação que eu acho que é procedente, de que não há interesse
da juventude, dos jovens, em estudar engenharia. Tem uma dificuldade. Segundo consta, eu tive uma palestra outro dia com o professor Oswaldo Barros e com o professor Vanderly, a curva de ingressantes na engenharia cada vez cai mais, vai caindo, inclusive há uma certa o número de vagas oferecidas não são contempladas. Há vagas literalmente vazias. O que está acontecendo? A gente não consegue mais Atrair os alunos? É isso? O que está Bem, acontecendo? aí nós vamos ter que fazer uma retrospectiva da Claro. engenharia. Nós tínhamos, por exemplo, na época que eu formei em 92, na época da década de 90, 80, 90, 70, 80, 90, até 2000, os cursos que as pessoas buscavam mais quando iam nas universidades eram o quê? Engenharia, direito, medicina, tinha aquelas grandes áreas. É verdade. Nós tivemos o advento da LDB em 1996, né? E aí flexibilizou os currículos e também permitiu, o MEC fez uma abertura de outros cursos. Inclusive, as engenharias viraram várias modalidades. Nós tínhamos 140, engenharia. né? Daí para mais. Nós tínhamos. Mas que tá voltando para Tá as voltando, antigas. tá Voltando. Então, nós tínhamos engenharia elétrica, mecânica, química, civil. Começou a vir engenharia, tudo quanto é nome que puder imaginar. A civil, de saneamento, hidráulica. Então, a civil se. Tinha criou-se algumas monte até que de pareciam com as materiais, outras. de saneamento, de hidráulica, sendo que a gente formava engenharia civil com tudo isso. Com tudo isso. Né? E as outras A também. agronomia também, que deu uma abertura imensa. Também, devido à computação, abriu demais também. Todas abriram, né? Engenharia química, engenharia de alimentos, ciência dos alimentos, engenharia de... Criou-se um monte, muitas. Agora, isso está reduzindo, porque não está tendo demanda. E nós tivemos, além disso, de ter essa abertura de vários cursos, que o aluno pôde ter a oportunidade de escolher várias outras áreas do conhecimento também que se abriu. Pensa a comunicação. Nós tínhamos jornalismo. Hoje tem comunicação digital, comunicação web, várias facetas que os alunos escolhem, várias áreas, sub-áreas, como um curso de graduação completo. E ainda tivemos também as tecnologias evoluírem no mundo. E com isso, nós estamos agora uma geração de nativos digitais. Eles já nasceram com computador. É diferente, nós aprendemos já na universidade. Nós aprendemos numa fase já madura, a usar, a programar. Eles já estão, desde criança, já com o computador na mão, com o tablet na mão. E aí eles têm acesso ao mundo de informação. Informação, não conhecimento. Esse é um outro problema que nós temos dos jovens. E aí, quando ele está lá passeando nos sites da internet, ele é bombardeado de um monte de promessas. Né? O jovem é bombardeado. E ele não tem maturidade para escolher. Um menino de 15, 16 anos, ele acha que ele vai ser um influencer digital e ficar milionário. Então, muitas vezes a gente deixa teria talentos para as engenharias, vai buscar esse mercado. Professora, posso interromper, né? Claro. Só não fica aborrecida. Não. É assim, o IMPA, Instituto de Matemática Aplicada, pura aplicada, o IMPA. eles fazem umas Olimpíadas. Eles fazem umas Olimpíadas. Sim. Identifica o garoto, Sim. a menina, que bom em matemática. O que a gente discute é que por que esse menino não é capturado mesmo, não ter trazido para poder incentivá-lo na área tecnológica. Eu nem estou falando na área de engenharia, na área tecnológica. Por que a gente não tem esse instrumento captura é uma palavra muito pesada, né? Mas também de procurar esse menino, tentar trazê-lo. O que houve? Eu vejo várias vezes isso. O garoto do interior do Piauí. Por que lá no Piauí o garoto é bom em matemática e vai ficar por lá? O que a senhora acha? Não podia ter um tipo de instrumento? A Benji está preocupada com isso? A Benji preocupa muito, mas depende de políticas públicas. Nós não temos capital, nem financeiro, nem humano, para fazer esse tipo de coisa. O que nós estamos fazendo da Benji, todo ano no Cobenji, que é desde que eu assumi, que eu implantei, é um prêmio Talentos para Engenharia, Talentos na Engenharia. Para engenharia, justamente atrair esses meninos da educação básica, e na engenharia para não haver evasão, porque eles permaneçam. Então, a gente está... damos a premiação, eles entram com um projeto para motivá-los, né? Então, assim, na realidade, o que tem que ser feito hoje são políticas na educação base para as áreas de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Políticas públicas para incentivar esse lado do conhecimento, que foi o que os Estados Unidos fez na década de 2000, né?
ele investiu bastante em STEM, Criou o Vale do Coreia do Silício. Sul, ele também investiu, China, formação na área de STEM. Então, enquanto a gente não fizer isso no Brasil, ficar só nessa área de saúde, de comunicação, da área de direito, não vai ter. São coisas muito pontuais que são feitas. Nós fizemos, quando eu fui diretor do CNPq por 5 anos, Pois é, e nós fizemos uma chamada para as áreas de STEM, e tem sido feito lá, continua sendo feito, mas principalmente trazendo as meninas, que é outro problema. Outro nós problema temos aí 18% de meninas a 20% nas engenharias. É verdade. Isso Nas é áreas tecnológicas, não só na engenharia. Para não ficar dizendo Então, que a gente está centralizando a discussão na área tecnológica também. Nas áreas das exatas, matemática, física, química, não tem. Nas áreas de computação, não tem. Mas quem é o responsável? O MEC? Política pública o sistema... vem do MEC. Mas, professora, desculpa, por que o sistema Confraquec, que é um sistema milionário, ele participa dessa discussão com o MEC? A senhora participa dessa discussão com o MEC toda hora. Já levei para o Confea. O MEC é acessível a essa... Não, o MEC ele tem essa preocupação, só que ele não pode engessar e falar, vamos formar só nessa área. Ele pode fazer, por exemplo, induzir políticas públicas através do CNPq, da FINEP, essas agências e junto com os governos dos estados, promover ações que atraem essas crianças da educação básica. Eu digo criança porque no ensino médio é muito difícil mudar. Você pegar um menino do ensino médio e falar assim, o que você não faz engenharia? Ele vai falar, não gosto de matemática. Você tem que pegar lá no ensino fundamental, com 10, 11 anos, que aí está começando a conhecer as ciências como um todo. Mas a senhora está há tanto tempo, professor, eu vejo a senhora, o professor Vanderly, o professor Nival discutir isso. Por que a gente não consegue encaixar um golpe no governo federal agora? Até golpe, né? Encaixar golpe não é uma palavra boa. Você não consegue encaixar uma discussão nesse sentido. A gente consegue, né? A gente consegue, mas assim... por exemplo, o Confea, como você fala, o Confea realmente ele tem, o que eu falei com o presidente do Confea, eu falei, olha, nós temos o capital humano, porque a Benja, ela está em todas as escolas de engenharia. E ela foi criada, a Benja, não sei se você sabe, há 53 anos, por uma demanda especialista do MEC, para a gente poder cuidar das engenharias e nós somos responsáveis por formular as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia. Então, nós temos uma história com o MEC. De fato, nós temos, da formação. Agora, atrair para as áreas, o MEC... Senão ele vai estar priorizando cursos em detrimento de outros. Mas ele tem que fazer política com os estados. O sistema que eu, inclusive, eu procurei. Sabe que o sistema é milionário. Tem eu já procurei lá. Tem 5 bilhões de reais em caixa. Assim, o que eu procurei o presidente do Confea, eu falei o seguinte, olha, a Benja é um capital humano, a gente consegue fazer isso. Agora, eu preciso de capital financeiro, esse eu não tenho. A Benja não tem estabilidade financeira para fazer um projeto a nível nacional. Vamos nos unir e fazer. A gente faz todo o projeto e vocês financiam o projeto. Vai ser uma política pública nas escolas de educação básica. Então, a gente fazer chamadas públicas para as escolas de educação básica, para projetos na educação básica, de STEM. A engenharia está dentro, né? Mas não foi para frente. Parece que tem uma dificuldade de entendimento o que seria isso e que é necessário, porque daqui a pouco não vai ter nem engenheiro para sustentar o sistema. Né? Se a gente não forma. Pois é. E nós temos outra agravante. Segundo o professor Vanderly está me dizendo, tem 87 mil só caindo. Nós estamos formando 87 mil, é isso? O último dado do INEP foi 126 mil. 126 mil. Mas só estava falando que essa discussão continua no sistema. Sempre tem essa discussão, sempre. Eu tenho falado. Mas não ecoa, o sistema não recebe isso. Eu não sei como é que tem que atingir a fala, porque mais o explicado que foi. A gente pedia que fazer chamadas públicas para isso, e estar na escola da educação básica. Já falei muitas vezes, nós temos que na educação básica, não adianta fazer projeto dentro da escola de engenharia, nós temos que atrair os meninos, e ali dentro da escola de engenharia é outro projeto, é projeto de não evasão. Você sabe que, isso é perfeito, você sabe que tem algumas escolas no Rio de Janeiro, tiveram aqui vários professores, da Veiga de Almeida, Souza Marques, da PUC, agora tem o professor Zé Rodrigues da Fluminense. Conheço muito meu amigo. Conhece o professor Zé Rodrigues, muito bom. Eles identificam que tem dificuldade. O que eles fazem? Esses meninos que vêm da escola do nível médio, eles tentam aumentar a engenharia para 5 anos e meio. E aí tentam em 6 meses tentar equalizar. Não, aí já é outra coisa que você está falando. Você está falando manter esse aluno lá que ele chega com uma deficiência da educação básica, com lacunas de formação em matemática e física. Aí nós temos que fazer um cálculo zero,
A senhora um concorda com isso? nivelamento. Tem os professores que acham que isso era melhor mexer no médio e no fundamental do que estar mexendo na escola de engenharia. Olha, ele quer fazer engenharia, ele tem essas lacunas. E nós, muitas vezes, nós estamos fazendo uma engenharia sem muita aplicabilidade. Engenharia muito teórica e sem ter essa parte mais aplicada, mais simplificar para depois ao As complexo. coisas da rotina da vida da pessoa Então, tentar. trazer problemas do mundo real para ser solucionado na sala de aula. Que aí é outra coisa que eu iria falar. Os cursos, eles não estão se modernizando os currículos. O que é modernizar o currículo? Não é encher de laboratório de computador, programação, não é isso que eu estou falando. É as metodologias de ensino-aprendizagem. O que seria isso? Trazer projeto para dentro da sala de aula, vamos trabalhar com isso. Como eu tenho visto alguns currículos, por exemplo, já não tem mais física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4. Tem uma disciplina com nome de conteúdo, de vários conteúdos, que vem o professor do cálculo, aí ele vem na hora que precisa para aquela parte, ele mostra onde vai ser usado e dá aquele conteúdo. Aí vem o profissional da engenharia fazendo. Ah, não, precisa da física agora, vem um da física. Então, a física e os cálculos, essa parte básica, ela está inserida ali nos conteúdos. Depois, quando vai fazer a avaliação final, todos os professores põem um problema que o menino vai ter que usar o cálculo, a física, sem ele perceber, ele vai usando. Então, se torna atrativo, sem aquele susto e aquele receio da matemática e da física, Você sabe que da aqui, reprovação. Você sabe que aqui a UFRJ reprova 90% em cálculo. Pois é, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, nós temos que mudar essas metodologias, porque se ensinar com projeto, colocar projetos, PBL, aprendizagem ativa, o menino vai aprendendo no fazer, mão na massa, no fazer. Agora precisa do cálculo, ele vai entendendo ali, ó, preciso para calcular essa boba. Um caso lá da engenharia. Então, mas não se tem esse movimento, mais que a gente fala, mais o COBEND, nós da ABEND apresenta várias situações, vários artigos mostrando como usar essas novas metodologias. É uma dificuldade na hora que chega nas escolas de engenharia para mudar. E isso assusta os meninos. Então, tanto para entrar, porque quando pega lá, nossa, vou fazer esse monte de matemática aqui, eu nem gosto tanto. E não precisa amar matemática para fazer engenharia, não. É preciso ser um apaixonado pela matemática. Não precisa. Se não fazer matemática, é um matemático. Professora, você desculpa, de fato eu preciso. A senhora, desculpa, eu não estou querendo botar a senhora com saia justa de nenhuma. Não coloque nenhuma. Mas parece me parece que a senhora está me dizendo que alguma coisa não combina. O Combem, a discussão da engenharia não combina com o sistema Confecre. Não combina. Não combina, não dá liga. Não dá liga, é isso? Não, a gente tem funções diferentes. O Coben, a gente vem para a formação do indivíduo. O CONFET tem o papel dele de atribuição profissional, que ele depende da nossa formação, concorda? Então a gente tem que conversar, isso que eu falei, nós temos que sempre conversar. Não tem como não conversar. Pelo contrário, a gente está sempre fazendo parcerias. Só que eles têm que entender que o fazer a parceria perpassa também por um investimento de recurso financeiro para a gente poder ajudá-los. A gente não consegue sozinhos. A BEND não consegue sozinho. Se não tiver uma entidade que seja ou do governo, ou CONFEA, ou outro que seja, que injete recurso público. Para a gente poder fazer ações. Eu não sei. Ajudar a mudar os currículos nas escolas, porque nós temos, 1.400 escolas de engenharia, né? É muita coisa. Muita coisa. Hoje nós temos quantos alunos na área de engenharia? 700 e pouco? 700 e poucos mil? 600 e poucos mil? Ah, não sei o número. Mais ou menos é isso. Acho que é isso mesmo. É isso. O professor Osmar Barro estava dizendo que a gente tem 1.300.000 na área de engenharia, aí tudo junto, e 1.200.000 ativos. Então a gente tem engenheiro ativo, poxa, tem engenheiro trabalhando. Tem 1.200.000 engenheiros ativos no sistema Confecre. Você não acha que Mas nem todos que formaram estão no sistema. Isso não é o que a gente tem formado, nem o que a gente forma. É muito menor o que tem no sistema Confecre, porque muitos nem vão para a área de engenharia. Muitos formam engenharia e vão para o mercado financeiro. Mas não é engenharia? O professor Escavado, você conheceu o professor Escavado? Conheci. O professor Escavado, quando eu falava com ele, eu falava, professor, um aluno que se forma no IME, na UFRJ, e vai para um banco trabalhar, isso não é uma perda de qualidade? Ele fala, não. Isso é a nova aposta da engenharia. A engenharia está se preparando para entrar em novos mercados. Né? A senhora entende também assim? Não entendo isso. Eu acho que
O aluno é livre para trabalhar onde ele quiser, mas há uma perda para a engenharia, porque os excelentes alunos vão para o mercado financeiro porque eles são muito bons e a engenharia perde. Porque aí o mercado financeiro não tem nada de engenharia. Ele vai mexer com um número só. Bastava ele fazer 3 anos de matemática pura, ele poderia estar atuando no mercado financeiro. Me diga uma outra coisa, Entendeu? professora. Então não concordo, porque a gente Não, perde. pode É a não. mesma coisa a fuga de cérebro. Quando você forma o sujeito, que inclusive às vezes até fazendo mestrado, doutorado, não é para ir à área acadêmica, ele quer ser engenheiro, o Brasil não investe, baixa os salários, ele vai embora, porque ele vai para o Canadá, tá cheio de vaga, ele vai para a Austrália, tá cheio Mas de vaga. você é a favor de se criar um Vale do Silício? Porque até o prefeito queria criar um centro tecnológico no Rio de Janeiro. Né? Você acha que é interessante isso? Não? Para os grandes cientistas brasileiros, participantes ficar estudando em alguma coisa e propondo coisas? Os grandes cientistas brasileiros, que eu sei muito bem, porque eu fiquei dentro do CNPq 5 anos, eles já estão no centro de pesquisa. Os que são os grandes cientistas, que todos pertencem ao CNPq, eles são pesquisadores de propriedade do CNPq, eles já estão no centro de pesquisa. E quais são os centros de pesquisa do Brasil hoje? São as universidades públicas, onde tem os laboratórios, onde tem as verbas de pesquisa. Pouquíssimas universidades privadas têm, investe nisso, né, investimento público. As empresas que deveriam investir, ter os laboratórios nas empresas para que os alunos pudessem usar, para que os pesquisadores pudessem ser contratados e estar pesquisando lá dentro. A gente sabe que no Brasil não tem isso, muito pouco. Por isso nós não desenvolvemos nada de tecnologia, só usamos dos outros. Professor, eu sei que você é da área acadêmica, mas eu queria fazer duas perguntas. Assim, a nossa representatividade da engenharia é muito ruim no Congresso Nacional, e aí a gente não consegue ter uma representação que discute a área tecnológica com firmeza. Você acha que era melhor, a gente podia ter um componente de parlamentares e engenheiros? Porque nós temos 32 engenheiros no Congresso Nacional, 4 vereadores, 4 senadores e 32 engenheiros. Desses 32, 27 são agrônomos, 25 são agrônomos, mas os agrônomos vindo da área do agronegócio. Uhum. Então não tem uma discussão Então de não tem uma engenharia. representação de engenheiro, porque Você acha agrônomo que é uma coisa, engenheiro, né? Você acha que a gente Falta? Acho que falta. Você vê que a China agora é um presidente é engenheiro. O Xi né? Jinping é engenheiro químico. Acho que sim, o Brasil perde muito, não tem engenheiros representando, e a gente pensar em outras décadas, quando a engenharia tinha nesses espaços, se construiu muito mais em questão de infraestrutura e tudo. E mesmo quando chega o engenheiro, os poucos que tem, eles não estão preocupados com a formação de engenharia. Chega lá, ele vira político e acabou. Não, porque ele não vai lá para pensar. Ele vem pelo agronegócio. Para que ele vai discutir engenharia? Ele não vai pensar em políticas para engenharia. Então, nós não temos quem nos representa, não temos. Agora, pode ter uma pressão de ter, talvez o CONFEF tenha a pressão que ele, de montar uma comissão dentro do Congresso de engenheiros. Poderia ser um A gente não tem ou incentivar que os engenheiros, porque eu vejo essa debilidade nas câmaras de vereadores e nas câmaras legislativas. A grande dificuldade de você ter um engenheiro para fazer uma discussão, porque na Câmara dos Vereadores, por exemplo, na questão urbana, na Câmara dos Deputados, eu acho que tem grande dificuldade. Eu acho que podia ser, não? O CONFES incentivar isso para poder a gente fazer. Porque lá tem a bancada da bola, a bancada do boi, a bancada da Bíblia. Cadê a bancada da engenharia? Vou fazer a bancada, não precisa ser da engenharia, pode ser a bancada da área tecnológica. Bancada tecnológica, né? Professor, uma outra coisa que eu queria saber da senhora é o seguinte, e sobre EAD? A senhora deve ter alguma opinião muito forte, que a senhora foi de CNPq, né? Foi da Benja, professora da Federal de Minas Gerais. O que a senhora acha? Isso atrapalhou? Isso, EAD que eu estou falando, EAD da engenharia. Eu não estou falando EAD, de um modo geral, ninguém é contra. Eu, quando era garoto, já tinha EAD, que chamava aqui no Rio, artigo 99, tinha na televisão. Telecurso, tudo é EAD. Isso é EAD. Então, eu não estou contra EAD. Eu estou falando EAD na engenharia. A senhora acha que encaixa? Dá para a gente seguir? Olha, primeiro que eu não sou contra a EAD, porque Não, no EAD... mundo globalizado e com as tecnologias... Claro. Agora, tem que saber onde usar e como usar a EAD. Por exemplo, para um menino que acabou de chegar numa engenharia com 17 anos, ele não tem maturidade para fazer um curso totalmente EAD. Porque não tem disciplina para se policiar, assim, de horários de estudo. Não tem.
Agora, você pensa, um que já está na empresa, ele já está lá com 30 e tantos anos, puxa vida, eu preciso fazer uma engenharia, eu estou aqui na área tecnológica há tantos anos, eu não consigo crescer. Esse cara, ele dá conta de fazer um curso EAD. E bem feito. Ele dá conta. Agora, vamos ver na engenharia. Dá para ser 100% EAD? Não, não concordo. Foi que mudou. A nova resolução agora, de maio, não existe mais EAD na engenharia. Existe modalidade semipresencial ou presencial. Não existe EAD. Então, mudou. Então, pelo menos tem que ser 60%, 20% presencial, 40% presencial e 20% síncrona mediada. Ou seja, está acontecendo a aula, tem alguém mediando. É igual o né? híbrido, né? E aí, então, aí daria um total de 60% e 40% pode ser totalmente EAD, que nós temos disciplinas no currículo que dá para fazer isso. Que não Mas tem os laboratório. advogados não podem, né? É todo 100% Pode 30% presencial. também. Pode também? Pode. O único 30%? que ficou 100% não pode, nem 1% é a medicina. O resto, todos aqueles 5 que entrou, eles podem 30% pela Bom, legislação. a senhora, quer dizer, a senhora concorda com o EAD, mas na engenharia a senhora... Não, eu mas concordo com o a EAD. professor Zé Rodrigues, que o que ele discorda é curso ruim. E aí eu Ele vou discorda chegar do lá, professor- calma. Só que o seguinte, Eu não tô com pressa, não. então, nós temos cursos muito bons EAD. Por exemplo, engenharia de produção, ela pode ser 100% EAD. Não tem laboratório, o laboratório é de computação. Eu não vejo laboratório na engenharia de produção. Então, nós temos um curso da USP de EAD, agora não vai ser totalmente, mas era 100% EAD, de engenharia de produção. Conceito 5. O do Cefet do Rio aqui é conceito 5 EAD, de engenharia de produção. Agora, são cursos muito bem estruturados, que nem o aluno dá conta. Ele abandona porque é puxado. Ele tem que estar fazendo toda semana um monte de atividades, postando na plataforma, acompanhando as aulas, porque aí muda, na outra semana já vem outro. Ele se perde, ele acha que ele podia levar como quisesse. Pois é, e aí não dá. Cursos sérios ele é surpreendido é só com... pra gente mais madura, Mas me não diga, tem jeito. É só naquela história que, eu não sei, se o meu tempo era assim. Então, o importante é a qualidade do curso. Isso. Agora, os laboratórios, eu não concordo, não tem nada que dá pra... Só por simulador, não dá certo. Não tem que pegar, fazer, sentir, não dá. Algumas coisas que é mais de programação, pode ser por simulação, mas tem laboratório que tem que ver acontecendo, pôr a mão, fazer. Professora, eu estudava com um menino, um colega, eu e ele, era o chamado José Augusto Jesus Azevedo. E eu aprendi coisa com ele, ele aprendeu coisa comigo. Eu era bom de cálculo. E física eu era um horror. Eu aprendia com o Zé, eu ia para casa dele, até aprendi a jogar vôlei com ele, eu ia para casa dele. A turma não faz uma diferença nessa coisa da aproximação dos alunos? Não faz uma diferença ter a turma como perspectiva de motivação e de reflexo e de exemplo? Né? Não faz falta isso, não? Sim, acho que eu estava até vendo um estudo de indiano, de um professor, acho que é Ding, e ele falava exatamente isso, o papel, por que é difícil formar na engenharia? Porque envolve várias questões, acadêmica, motivacional, a questão dos professores. Se o próprio professor não estimula o aluno, ele desestimula. A questão financeira também, que muitas vezes o aluno entra, ele tem todo o perfil, mas aí o custo do curso é muito alto, ele acaba abandonando para ir trabalhar e deixa para lá, e lá na frente ele depois eu volto a fazer. Então, ele levantou várias questões que influencia essa formação em engenharia, que não é só, o aluno é bom, tem que ficar na engenharia. Tem outros agentes que fazem desmotivar. Às vezes um aluno até que tem o perfil, mas ele desmotiva por falta de incentivo, por falta de não ter essa parceria com as empresas, que mostra a realidade da aplicação da engenharia, que a gente tem muita dificuldade. Só a universidade próxima à empresa, sabe que não acontece assim. Ela só está pronta que ela quer os estagiários. Porque a empresa continua sendo utilização de mão de obra. Utilização de mão de obra. Essa preocupação não adianta. Preocupação não a gente formar, pode ficar. ela quer já pronto lá e quer o cara, menino bom, os bons. E os bons hoje, tem muitos que formam excelentes engenheiros, que a gente sabe, tem instituições de pontas, né? Principalmente as públicas formam muito bem, a grande maioria. Muitas vezes ele nem vai ficar na engenharia. Eu já dei palestra, na USP, inclusive, que eu perguntava ao aluno, você faz qual engenharia? Automação e controle. Que bacana, o que você pretende para o futuro? Quero ir para o mercado financeiro. Ele me respondeu. Ainda bem que não quer ser influencer, não tem engenheiro influencer. Porque ele está vendo que é uma área que está dando
Mais que outra coisa, a questão do salário do Mas é uma engenheiro coisa está que a baixo senhora também. falou, uma coisa que me interessou. Essa questão do professor. Tem uma reclamação, eu não sei de onde eu captei isso, de que o professor depende do professor para estimular a turma. E o professor, às vezes, não é estimulado para ele ser aquela tal da didática, da participação. Desculpa, o professor hoje, ele, por uma palavra boa, ele não está atraído para essas coisas. É Por assim isso que assim, mesmo? ele trabalhar com metodologias ativas, com projeto, é muito mais fácil para ele trabalhar, inclusive, Senhora, põe os até o professor alunos, e ele se se interessa. motiva, e aí os alunos se sentem motivados. Aquele professor que é mais. Então, quando ele usa, trazendo esses casos reais para dentro da sala de aula, ele motiva muito mais a sala. Motiva muito mais os Então, a senhora é a alunos. favor que profissionais dê aula ou a senhora é a favor de que, ou que seja uma coisa misturada, que profissionais e acadêmicos Tem que mesclar, têm que mesclar? tem que mesclar. Mas a universidade não mescla, tem dificuldade em levar os profissionais que trabalham no mercado para dar aula. Não tem? Tem alguma resistência? Não, não é que tem resistência. Ele pode ir. O problema é que eles não querem porque os salários não são atrativos. Ele vai deixar a Ainda tem. empresa para. Ou deixar uma parte do horário da empresa, os cursos, a grande, muitas são diurno, por exemplo, nas públicas são diurno. Ele não vai deixar o salário da empresa para ir. Né? Agora, é interessante nas públicas, eu defendo concurso de 20 horas. Para mesclar, todos os cursos tem que ter um percentual, que seja 10, 20%, não sei quanto, de professores 20 horas, que é professor, então, que tenha currículo no mercado, que ele está lá e vem 20 horas Acadêmico. acadêmico. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar à senhora é o seguinte: o professor Gabelão, não sei se a senhora conhece aqui do Rio, a gente discutia lá atrás sobre a questão da formação da engenharia das questões curriculares. É assim, a gente achava, eu não sei, quer saber sobre a sua opinião, como a senhora é uma professora bastante experiente, assim, a gente achava que não podia se formar engenheiro que não tivesse o mínimo de sociologia, porque toda vez que ele vai fazer intervenção, ele faz uma intervenção na sociedade, ele está mudando, às vezes, num projeto, numa coisa, ele está mudando aquele perfil daquela social, que ele tivesse uma questão de todas as engenharias, tiver questão ambiental, porque, na verdade, quando ele está fazendo uma ação, ele está impactando o meio ambiente daquela população ou daquele em volta daquele. Ontem eu estava num congresso de mineração e estava uma discussão sobre a questão dos impactos da mineração, sobre a questão ambiental. E a terceira coisa que a gente que falava, com o professor Agamenon, ele é professor da Politécnica do Rio, falava que precisava o engenheiro aprender a escrever. Escrever relatórios e tal, porque hoje a engenharia é muito montada em cima disso. Perícias e tal, precisava disso. E ele achava que, como eu fui formado, as pessoas me diziam que eu não precisava escrever nada, porque eu não precisava saber português, porque tinha dificuldade. E eu acrescento agora também uma língua, ser um obrigatório, um engenheiro, que na minha escola de engenharia, quando eu me formei, ninguém me falava isso. Você acha que isso procede? Tem uma discussão nesse sentido, dessas coisas ser inclusa, não sei se é obrigatória ou Isso totalmente opcional? procede. Isso desde quando caiu o currículo da 78, 40, 46, 78, que era a nossa diretriz curriculares, que nós fizemos em 2002, a nova diretriz, devido à flexibilização da LDB dos currículos, já foi colocar tudo isso nela de a flexibilização curricular, ou seja, além de uma formação tecnicista, porque até 2000, até a nossa resolução de 2002, era uma formação só tecnicista, que foi que nós formamos, e que era o currículo 78, 46, 46, 78, estou trocando. Essa resolução era duas caixinhas das competências técnicas. Hoje não se dá para formar um engenheiro tecnicista, só tecnicista. É claro que nós vamos ter que ter os conteúdos técnicos, temos, é fundamental, senão você não consegue nem ser engenheiro. Mas, juntamente com esses conteúdos técnicos, nós precisamos de conteúdos humanistas, aí entra sociologia, ética. Como é que um engenheiro não vai entender de ética? Como um engenheiro não vai entender de sociologia se o principal papel do engenheiro é atender às demandas da sociedade, solucionar problemas da sociedade? Então, ele tem que entender a sociologia, lidar com essa demanda toda da sociedade. Então, nós temos que mesclar a formação tecnicista, humanista, generalista, crítica. Então, é totalmente pertinente. Os currículos que não estão, isso aí nem é bem avaliado quando a gente faz avaliação
do INEP, dos cursos, nem tem vários lá que considera isso, vários itens. O curso nem é bem avaliado. Então, isso já está bem consolidado isso. As instituições que não estão implantando, ela acaba ficando ruim na avaliação. Né? Então, eu imagino que elas têm sempre se mexendo, está colocando disciplinas. Está se modernizando Tá, nessa isso está se modernizando. Sim, isso aí não tem como, não sei, porque tem que atender às novas diretrizes. E ainda a de 2019 é mais ainda, porque agora a gente traz a questão das competências. E o que seria essa competência? É mudar de fato as metodologias de ensino-aprendizagem para que o sujeito, aqueles alunos, saiam com algumas competências que o próprio mercado de trabalho está buscando. E atendendo também o Fórum Econômico Mundial, que lista as competências que o profissional no mundo todo está se procurando esse profissional em engenharia. Principalmente nesse caso de transição energética, que é um problema que eu acho que a engenharia cabe totalmente nisso, né? Cabe totalmente nisso. E aí, quando eu falo competências, são várias competências. Até a competência, eu estava vendo a última lista das competências e habilidades do Fórum Econômico Mundial, escuta ativa, resiliência. Então, não é só a parte técnica, tem lá, né? Formação, raciocínio lógico, aritmético, isso está lá. Mas tem outras coisas, IA, internet das coisas, resiliência, escuta ativa, dominar línguas, tudo está lá. Então, o engenheiro hoje é uma formação muito mais completa. Aquele engenheirão só técnico, ele não tem A empregabilidade senhora está me mais. dizendo que isso é uma teoria acadêmica lá da BEJ ou está fazendo Não, as universidades todas sabem a BEJ disso. leva isso para as universidades? Não precisa levar, observa. a gente faz as diretrizes curriculares nacionais que o MEC usa. Os cursos eles têm que se estruturar os currículos pelas nossas diretrizes curriculares nacionais. E lá está isso. As competências estão trazendo isso. Saber comunicar, se escrever, tudo, está tudo lá. São as competências que tem que formar o sujeito. Ah, vai formar com todas? É impossível formar com todas as competências, que elas mudam muito, né? Mas o próprio currículo, quando você vai fazer o plano dos conteúdos, você tem que colocar lá no plano quais as competências desses conteúdos que o aluno vai sair. Competência em quê? Resolver problemas, competências, habilidades de escrita, trabalhar em equipe, tem que colocar tudo isso. É uma coisa que eu acho que... Porque a gente avalia pelo INEP, Desculpa. MEC, em cima dessas competências. Diga uma coisa, professora. A senhora me falou, e eu fiquei até meio assustado de passar, dessas questões da falta de política pública. Falta de política pública. A senhora foi enfática nisso, falta de Sim. política pública. A verdade é que talvez a gente tenha pouca política na área industrial, pouca política, porque na agronegócio, por exemplo, a gente tem uma política pública, não é nada. Por que a gente chegou no top nós somos o país que temos o maior agronegócio do mundo? Não sei. Porque se criou uma Embrapa. Uma Embrapa, tem toda uma história da Embrapa. Os idealizadores da Embrapa vieram da academia. A gente pegar lá o Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, que foram ministros, e todos foram formados, foram professores, né? Então tem toda uma história, se construiu uma base antes, não já chegou só, já cria lá em cima, se fez uma base do agronegócio, e aí virou o que é hoje. Então nós temos que ter uma base tecnológica no país que nós não temos. Tem alguns centros tecnológicos, mas ainda é muito pouco para o tamanho do Brasil. Mas a gente tem, né, aqueles centros tecnológicos das universidades e tudo, mas muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. A senhora acha, por Porque exemplo... olha só, você sabe quantas universidades públicas nós temos no Brasil? Universidade pública? Um percentual? Não, quantos? uma por estado, 27. Não falo em número. Número são 60. Eu falo assim, percentual, quanto você acha que... não sei, 60, 60% pública? Pública. 12%. 12%. Onde estão os laboratórios de pesquisa? Nesses 12%. Eu vou fazer uma pergunta à senhora, a senhora tocou nisso. Então, as universidades privadas, em alguma maneira, que defendem uma engenharia mais capitalista, quer dizer, do processo político, são mais atrativas a questão do EAD, elas buscam mais uma discussão sobre o EAD. É isso ou não? Olha, nós temos muitas instituições que não formam engenheiro. Fala que forma, mas a gente se for analisar o currículo, não está se formando engenheiros. Está iludindo o sujeito, principalmente quando você fala assim... Você é cara de polícia, professor. Mas
Ué, elas passam por avaliação do MEC, o MEC está olhando isso. Mas se eu pensar assim, EAD, tem escola de... Você consegue formar uma engenharia pagando R$ 200 por mês? Outro dia estava 99, 90, uma coisa assim, né? Me desculpa, mas eu não vejo um curso. Mesmo EAD de engenharia, teria que ser no mínimo R$ 3.000 por mês para ser curso bom. Né, que o aluno tenha o espaço de laboratório, mesmo quem no caso que não é mais EAD, sem presencial, ele vai ter que ter o espaço de laboratórios. Mas essa crítica não devia ser feita pelo sistema, o sistema não devia participar. Porque essa história que o sistema só acompanha a questão da participação do profissional, quer dizer, do saber se o profissional está trabalhando, ser ético. Não, eu acho que o Você não acha sistema tem que sistema preocupar tem com a formação, não sim. tem que preocupar, Ele tem que estar unido com a gente. Quando eu falo de a gente fazer uma política pública junto, é isso. É juntar o sistema, que é um órgão federal, para a gente fazer uma política de melhoria da formação, para formar mais e melhores engenheiros. Porque formar sem qualidade, ele não é absorvido no mercado de trabalho. Mas o sistema, a senhora sabe, eu não sei se a senhora é da área, a gente teve uma discussão sobre a 5.194, né? De mudança para uma outra lei. A senhora chegou a participar dessa discussão? Não discuti, mas eu sei que está discutindo isso aí, tem uma discussão forte nisso aí. A senhora tem alguma opinião sobre essa coisa? A senhora não estou acompanhando. Não está acompanhando? Não, e não chamaram nem a Benj para discutir, que deveria chamar. É porque tem... isso é uma discussão, que não chamaram ninguém para discutir, chamaram só a Benj, não ninguém. Fazer um grupo de trabalho, né? Não, no Rio ninguém fizeram. Do que eu saiba, ninguém foi consultado. Inclusive, a única consulta do Rio que tem é do professor, do engenheiro Ricardo Latiger, que é do Clube de Engenharia, que fez uma proposta alternativa, né? Mas que também não houve avanço. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão... Tem que unir os segmentos para poder, né, a gente discutir, pensar as políticas, né? Professora, sim, vou fazer uma pergunta. Nós está terminando o nosso... Queria agradecer a senhora, mas eu tenho uma pergunta. Assim, de educação mesmo, que a senhora... segundo consta, eu não tenho dado estatístico, mas eu leio, escuto e falo, diz que Sobral é uma cidade do interior do Ceará que tem praticamente zero de analfabetismo. Eu não conheço Sobral. Diz que essa mesma política feita em Sobral, ela foi transmitida para Fortaleza, né? A família Gomes, então, não sei o quê. Foi lá para Fortaleza e também criaram uma estrutura em Fortaleza de educação que levaram os dados estatísticos da educação a quase zero de também analfabetismo. Fizeram a mesma coisa no Estado, aí já com outros entes, com outros membros, e também levaram o Estado do Ceará a ter uma baixa analfabetismo. E tanto é que parece que o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, do ITA, lá de São Paulo, está colocando um segmento de escola. Vai colocar já uma abriu no escola Ceará, sim. No Ceará. Sim. E parece que o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, também está montando, porque aproveitar alunos, a mão de obra, aproveitar a intelectualidade. intelectualidade. O ITA, o IME vai ser lá. E que é isso? O que o Ceará tem de diferente com o Brasil todo que consegue, professor? A senhora não é cearense, eu também não sou. Não, mas pelo que eu vejo, assim, pelo que a senhora conhece, já teve lá, tem uma discussão nisso. Eles valorizam o professor, tem toda uma política na educação básica para essa formação dos professores, valorização salarial, isso tudo influencia, né? Reciclagem, capacitação. Tem a capacitação, a formação. Mas por que o Camilo Santana, que é ministro da Educação, não consegue no governo, não consegue, ou tem pouca... Tem uma discussão muito profunda. Vamos lembrar que quem cuida da educação básica não é o governo federal, é o Estado. Mas o governo federal cuida da educação... Ele passa o recurso. Quem faz as políticas é o Estado. Eu só acho que... Deveria federalizar, né? A formação básica também, pelo menos o ensino médio, alguma coisa. Né? O ensino... Você imagina se todo ensino médio virasse um instituto federal, ou todos os alunos do ensino médio têm que estudar nos institutos federais, ou Cefet. Seria uma maravilha. Seria muito bom. Mas a educação básica, ela está nos estados e municípios, né? Mas aí depende do quê? Do governador? As políticas o MEC não pode se envolver nisso. Ele tem aquela base lá, né? Do currículo básico lá.
para a educação básica, ele formula as políticas. Agora, quem implementa, toda a contratação de professor, capacitação, é tudo no Estado. Mas essa questão salarial é uma questão complicada, até para os engenheiros mesmo, que é uma discussão. O garoto entra na escola de engenharia, depois vai se formar para ganhar. Tem uns concursos públicos aí horrorosos, dos municípios aí pagando R$ 1.500 por engenheiro. É um absurdo. Agora, esse é o papel do CONFEA, eu acho, de exigir que se pague o teto salarial do engenheiro, ser obrigatório. Isso eu acho que é um papel que o CONFEA podia fazer muito bem, de exigir que nenhum engenheiro fosse contratado como analista, por exemplo, que aí paga-se o salário que quer, aí paga-se o salário que quer, né? Fugir do salário mínimo profissional, cria-se o analista... Analista, né? Eles criam analista. Eles contratam como analista, que aí não tem que cumprir o teto. Isso é uma outra discussão, muito séria, inclusive, né? Mas eu acho que isso é uma questão do sistema a discutir, né? Eu acho que tinha que ser vários atores, mas o sistema ele poderia ser o principal ali nessa discussão. Finalizando mesmo, professora, a senhora falou que tem, não sei quanto, 300 e tantos tipos de engenharia, modalidade de engenharia. Como é que enxuga isso? Como é que eu faço? Parece o currículo, junta? Como é que eu brigo? Porque a escola lá do Amazonas cria um curso de engenharia e registra. Como é que o MEC aceita e você sabe que aqui no Rio o MEC aceita que nós somos obrigados, o CREA do Rio é obrigado a dar as atribuições, e aí é um complicador danado. São coisas diferentes. Uma coisa é o currículo do curso, ele atendendo às diretrizes, o MEC dá o diploma para o estudante. Outra coisa é esse currículo, ele atender o mercado de trabalho para poder esse formar, de forma a atender e ter atribuição profissional para aquelas áreas de conhecimento. Mas não encaixa às vezes. Muitas vezes não encaixa. Por quê? Porque está desconectando com as instituições daquele local. O CREA não está acompanhando, reunindo com as instituições e colocando essas questões. O mercado de trabalho, isso aqui estão dando, não está fazendo movimento lá no mercado de trabalho, não, isso aqui não... Eu estou precisando disso e vocês não estão formando com isso. Eu acho que ele tem que trazer alimentar o sistema, né? Ir lá nas instituições e mostrar isso, trabalhar em conjunto. Acho que é importante para, de fato, ser um currículo que o aluno possa ser inserido no mercado. Porque o currículo desconectado também não vai levar o aluno ao que ele quer, que é a empregabilidade. Mas você perguntou antes disso a questão de modalidade. As modalidades, eu não me preocupo não, sabe por quê? Elas já vão... Ela morre por si só. Não vai tendo procura. Aí o curso fecha. Entendeu? Porque não... Vai ficando só os que têm procura. Isso as instituições fazem um movimento disso. Elas abrem, fecham curso, abrem, fecham, conforme a demanda. Se não tem aluno, não tem nem como oferecer. Professora, a senhora está no Rio porque a senhora veio... Claro que a senhora veio participar do podcast, que eu convidei a senhora, mas a senhora está no Rio que tem a gente aproveita várias agendas, várias agendas no mesmo lugar. A senhora está no Rio porque tem uma agenda sobre essa questão do... o ProEng, que é um movimento em prol da engenharia, que vai acontecer hoje, amanhã. Hoje vai ser na FINEP, amanhã vai ser no Clube de Engenharia, com várias pessoas. Então, a Benji vai estar numa mesa também falando sobre o que a gente, enquanto instituições de ensino, espera da indústria. Tem mesmo o que a indústria espera e discutindo essa questão toda da formação do engenheiro, da inserção no mercado de trabalho. Então, tem várias... O CONFEA vai estar lá também. Então, é uma discussão bem rica e dali pode sair políticas, né? Espero que saia. Na verdade, eu espero que saia políticas públicas. Eu acho que as entidades, não as de ensino, que eu conheço pouco, mas as entidades de representação dos profissionais, eu acho que trabalham um pouco, ajudam um pouco nessa discussão. Só para finalizar mesmo, quando é o próximo Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia? Vai ser de 14 a 17 de setembro em Belo Horizonte, na PUC de Minas Gerais. 2026. É de 2 em 2 anos, né? Não, todo ano. Todo ano? Todo ano, em setembro, é anual. Professor, eu queria agradecer, eu sei que... Não, ele só queria falar uma última coisa. Claro, com vontade, por favor. Que é importante. Senão não existe desenvolvimento de um país sem investimento em engenharia. Não existe. Como é que um país se desenvolve sem investimentos em áreas tecnológicas? Não dá para a gente só ficar formando gente para ser advogado e tal, sem ter a base tecnológica. Que, inclusive, todas as áreas usam. Hoje, a medicina não consegue trabalhar mais
sem a área Não, tecnológica. o hospital não Sem as consegue trabalhar. engenharias, o hospital para. Os exames todos, quem está desenvolvendo? Tem tudo tem engenharia. Você sabe que tem um amigo meu, Aloysio, que é da SEDAI, eu vou dizer isso aqui que eu repito sempre, ele dizia que o Brasil é um país do litígio, e se é um país do litígio, ele precisa de advogados. Então, porque é um país que está em litígio o tempo todo. A tecnologia é secundária, então não tem uma discussão sobre. Daí a necessidade da tecnologia e da engenharia fica em segundo plano. Queria agradecer a senhora, queria que a senhora fizesse o que a gente pede sempre para fazer um comunicado aí, quem está estudando engenharia, o que quer estudar engenharia, porque tem muito garoto que está no nosso podcast, muito garoto que o Barata é da escola de engenharia, também dá aula e tal, e aí pede para os garotos, por favor, a senhora estava me falando, por favor, a senhora pode dar suas finais Olha, aí. eu tenho ultimamente feito vários projetos com educação básica, justamente que eu estou no foco de atrair talentos para a engenharia. Eu tenho 2 filhos, 2 foram engenheiros. Eu falo que eu Só tem briguei 2 filhos de engenheiros? Nossa, que engenheiros maravilha! e não podia escolher outra profissão. Ah, a E não senhora- tenho problema nenhum de falar isso. Até o Mas time de futebol são iguais também? Não precisa dizer. Eu estimulei, a gente estimula as crianças. É Então, claro. desde novo, eu já dei sempre, estimulei a curiosidade, a trabalhar não ficar brincando de carrinho nem de boneca, já com Lego, quebra-cabeça, estimular esse pensamento analítico, crítico. Então, meus 2 filhos são engenheiros e não tiveram muita escolha. E estão muito bem. Um mora na Alemanha, engenheiro de produção, trabalha lá há mais de 5 anos, na área de ciência de dados. Minha filha é engenheira civil, com doutorado em geotecnia, trabalha em empresa de mineração. Porque eu acho que a engenharia é uma das áreas mais promissoras, belas e bem formadas para esses jovens. Porque ela abre um leque de oportunidade para vocês que vocês não têm ideia. Você não precisa formar engenharia mecânica. Eu quero trabalhar numa montadora de automóveis. Eu vou para uma companhia de energia que faz engenharia elétrica. Não existe isso. Você pode ir para vários lugares. Nós temos vários engenheiros dentro de hospital, dentro de supermercado, trabalhando com logística. Você sabe que na escola Não é? de samba, eu tenho engenheiro Também na escola tem, de né? samba, Então, todo lugar tem espaço. Por isso que eu falo que é uma profissão belíssima, porque ela abre um leque de oportunidades para esse menino. Então, faça engenharia, que eu tenho certeza que vocês não vão arrepender, porque é uma formação sólida, que abre, são 5 anos, mas depois você pode competir com muitas oportunidades no mercado de trabalho, porque nós estamos precisando de engenheiro, mas faça bem feito, porque precisamos de engenheiros bem formados Tá bom. para atender nosso mercado brasileiro. Professora Adriana, eu queria um prazer mesmo, desculpa, eu fico até emocionado porque a senhora vem do Espírito. Teve aqui Marco Túlio. Marco Túlio, Marco Túlio, lá de Túlio teve Minas. aqui Estive com ele essa semana, dei uma palestra no SEND Isso, lá. Marco Túlio é uma figura brilhante, esteve aqui conversando com a gente também. Ele é um especialista em sistema Confecre. Sim. O pessoal de Minas Gerais são extremamente competentes e extremamente ligados nessas questões das formação em engenharia. E a Benji é talvez, se não me engano, talvez a maior entidade na área de educação. Não, nós somos a única entidade que É a representa única as escolas de engenharia do Brasil. Somos a única. Não tem... Vocês têm lá, a Associação Brasileira de Engenharia Civil, engenharia mecânica, educação. a nossa é para toda a formação em engenharia. Todas as escolas de engenharia. Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Nós formulamos diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia que todas as escolas usam. Tá bom. E damos todo o apoio, fazemos evento para discutir as metodologias, discutir toda como se estrutura currículo, as pesquisas nas áreas de engenharia. Então, nosso evento vem, o Congresso, Congresso Brasileiro de Educação setembro, e Engenharia, 54º Congresso Brasileiro de Educação setembro de 2026. Setembro. Tá bom. Obrigado, professor. Nada, Um abraço, prazer. Obrigado. Sempre à Hein? disposição. Tá bom. Obrigado.